Na França tem um grande problema também em relação à moradia, principalmente nas grandes cidades e na capital, que é Paris. Uma dica de ouro: se você está indo para a França, pense muito no período que você vai, porque se você for na volta às aulas, vai ser muito difícil você arrumar um lugar para morar. Eu passei por essa experiência e antes de ir morar lá, eu fui visitar 2 lugares que estavam alugando quarto e assim, eu fiquei assustado, eu fiquei meio desesperado porque se eu não tivesse conseguido esse lugar para morar sozinho, eu teria, acho que, sofrido muito mais. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Se você não me conhece, muito prazer. O meu nome é Guilherme Rodrigues e aqui no meu canal eu estou sempre gravando vídeos de resenhas, testando produtos, vindo comentar algumas polêmicas, trazendo algumas dicas, como é o caso do vídeo de hoje, em que eu vou falar sobre um assunto que é um dos grandes problemas que é morar na Europa, que é a questão da moradia. E eu acho que eu tenho um pouco de conhecimento sobre o assunto, porque eu estou em vários grupos, até hoje, de moradias, tanto na Portugal quanto na França. E eu pesquisei muito sobre moradia também na Irlanda, porque antes de ir para a França eu pensei muito em ir para a Irlanda. Então acaba que eu conheci um pouco da realidade, conversei com pessoas que moram lá na Irlanda. Então neste vídeo eu resolvi trazer algumas dicas a respeito disso, que pra mim é um grande problema, que é a questão da moradia na Europa, e já já eu vou te contar o porquê. Mas antes de entrar nesse assunto, vou pedir pra vocês me apoiarem aqui no YouTube. É de graça, deixa o seu like aqui no meu vídeo, me ajude a crescer aqui no YouTube. Tem muita gente assistindo, mas que não deixa o like, não comenta, não se inscreve no canal. Então deixa o like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para você receber notificação sempre que tiver um vídeo novo. Comenta aqui embaixo também alguma coisa, uma pergunta, uma dúvida, se você gostou, se você não gostou. Deixa um joinha, um coração, o que você quiser, mas comente alguma coisa para você ajudar esse vídeo a ser entregue para mais pessoas. Então, como eu falei, eu já morei em Portugal, morei na França, também pensei muito em morar na Irlanda, então acaba que eu pesquisei muito a respeito disso, conversei com pessoas que moram na Irlanda, participei de grupos, e me inteirei muito a respeito disso. E um dos grandes problemas hoje em dia da Europa é a questão da moradia, porque tem muita gente e não tem espaço nas grandes cidades, principalmente quanto mais perto do centro, melhor localizado, mais difícil é para você arrumar um lugar para morar. E quando eu fui para a França, eu também vivi essa experiência. Antes de ir para a França, eu pesquisei muito sobre vistos para a Irlanda. E eu acabei descobrindo e vi vários vídeos, conversei com pessoas que estão lá, que lá tem um grande problema que é em relação à moradia. E então eu acabei desistindo. Eu vi vídeos, inclusive, de pessoas que estavam comprando carro para morar dentro do carro, alugando trailer para poder morar dentro de um trailer. Então assim, estava uma crise enorme. Em Portugal também, muito complicado. Lisboa, muito difícil de arrumar um lugar para morar. Muita gente que às vezes ganha um salário mínimo, trabalha só para poder viver e para poder pagar um aluguel que está altíssimo em Portugal. Então eu decidi tirar um visto para a França, acabou que eu consegui, fui para a França e não me deparei com uma realidade tão diferente assim não, muito pelo contrário. Na França tem um grande problema também em relação à moradia, principalmente nas grandes cidades e na capital, que é Paris. Então, grande parte das pessoas vão morar um pouco mais afastado, que é na Île-de-France, que é em volta de Paris, que são a região metropolitana, porque é mais fácil de você encontrar, o valor é melhor, né? Então, e tem metrô, então acaba que as pessoas vão morar nessas regiões que é mais até fácil de você conseguir. Porque eu lembro que eu me mudei para lá, uma dica de ouro: se você está indo para a França, pense muito no período que você vai, porque se você for na volta às aulas, vai ser muito difícil você arrumar um lugar para morar. Eu passei por essa experiência porque eu fui para lá meio que em outubro, mais ou menos no meio de outubro, e as pessoas estavam meio que voltando assim das férias, então muita gente estava entrando na universidade e estava se mudando para Paris, então acaba que ficava muito concorrido. Eu lembro de mandar mensagem para um monte de anúncios e as pessoas nem me responder, ou o anúncio era colocado de manhã e 2 horas depois, até 1 hora depois, já tinha sido alugado. Então essa é uma realidade muito latente na Europa, que é essa questão da moradia. E se você está pensando em morar em uma grande cidade da Europa, já pense muito sobre isso, porque eu estou em grupos de pessoas que estão com visto férias-trabalho, que é o visto que eu fui, inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo um pouco sobre esse visto. Acho que vou fazer outros vídeos a respeito dos perrengues que as pessoas passaram. Eu dei muita sorte porque eu consegui morar em um lugar sozinho,
que era um pouco, não era tão afastado. Eu dei muita sorte, foi um caso muito específico, mas o apartamento tinha problemas em relação a reter o calor, então a cozinha e o banheiro era muito gelado, o quarto era tranquilo, agora a cozinha e o banheiro era muito gelado. E, gente, um país frio, isso é muito complicado. Só que era tão difícil de arrumar um outro lugar para morar, que acaba que eu fiquei lá mesmo e o preço era bom. E antes de morar lá, eu fui visitar 2 lugares que estavam alugando quarto. E assim, eu fiquei assustado, eu fiquei meio desesperado, porque se eu não tivesse conseguido esse lugar para morar sozinho, eu teria, acho que, sofrido muito mais. Porque um quarto que eu fui visitar, ele era assim, bem precário. Antes, deixa eu pontuar uma coisa muito importante. Na França, para você poder alugar um quarto, é bem burocrático. Mesmo um quarto, eles pedem sempre um dossiê. E esse dossiê são os seus documentos básicos, é o seu visto, o seu passaporte, né, com o visto, documentos se você trabalha ou estuda, isso eles ficam muito atentos porque teoricamente você tem que trabalhar ou estudar, e se você acabou de chegar, às vezes você não tem um trabalho, mas precisa arrumar um lugar para morar. Só que eles exigem que você ou esteja estudando ou trabalhando, então é só aí já assim, torna muito mais difícil. E para um estudante, eles veem de uma forma muito mais positiva se você está estudando. Porque se você está estudando, você já apresentou seus documentos, então você é uma pessoa que está ali com um objetivo, então acaba sendo mais fácil. Existem, se eu não me engano, até alguns benefícios para estudantes, que é a moradia da própria universidade, que tem um valor mais acessível e é um lugar muito bom. Inclusive eu aluguei, quando eu me mudei para lá, fiquei 2 semanas em uma moradia assim, universitária, alugando, né, pagando, e o lugar era muito bacana, era muito bom. Só que era só para estudante e é meio difícil de conseguir, não é tão fácil. Achei até estranho porque era uma moradia meio que estudantil e as pessoas alugavam, então é meio esquisito assim, tem um sistema muito diferente. Então eu pesquisei muito, decidi não ir para Irlanda e fui para a França. E como eu estava falando, o segundo lugar que eu fui visitar, um conhecido meu que eu tinha conhecido, na verdade, neste grupo de pessoas que tinham ido com esse visto, ele estava morando lá e ele já me falou, olha, tem um quarto vago aqui, só que o proprietário está morando junto e ele é bem complicado. E assim, gente, realmente muito complicado. O cara, esse proprietário é um português que morou durante muito tempo em Portugal, só que ele tinha um apartamento na França e ele estava voltando para a França, morar lá. E assim, cheio de regras meio que absurdas, do tipo, ah, você não pode abrir a torneira de manhã porque faz barulho, muito barulho, então tem que tomar cuidado, não pode tomar banho de manhã porque faz muito barulho, não pode isso, não pode aquilo, umas regras assim muito absurdas. Eu sou uma pessoa que eu gosto de prezar pela boa convivência, mas tem regras que, tipo assim, por exemplo, você não pode abrir muita torneira de manhã. Como que você vai escovar os dentes? Porque lá eles não têm tanto hábito assim de escovar os dentes, mas assim, meio absurdo, né? Pois é. E também, antes de ir pra lá, inclusive, eu cheguei a conversar com algumas pessoas em grupos que estavam alugando quartos. E tinha uma brasileira alugando um quarto, ela me mandou um vídeo. Eu não vou postar esse vídeo aqui, eu não sei nem se eu tenho mais ele, eu acho que eu apaguei. Mas era um vídeo assim bizarro, dela apresentando a casa e o jeito que ela falava de um jeito super grosseira. E ela falando assim que não podia cozinhar dentro de casa, que a pessoa que for morar lá não poderia cozinhar para não ficar com cheiro de comida dentro da casa, e que ela tinha uma área externa, e ela foi, mostrou a área externa, e tinha uma churrasqueirinha elétrica, tinha umas coisinhas lá fora, e ela falou, ah, tem que mais que cozinhar aqui fora para não ficar com cheiro dentro de casa. Quando tomar banho, também tem que secar sempre todo o box e toda a parede, porque a parede aqui ela é feita meio que de papelão, a parte interna, e aí pode estragar, então não pode. E banho, não sei pra que banho, ela falou isso, tipo, banho em mais de 5 minutos não tem necessidade. Aí eu falei, pensei, meu Deus, como assim, né? Tipo, eu gosto muito de tomar banho particularmente, e 5 minutos pra mim é muito pouco tempo pra tomar um banho, sabe? Eu sei que tem a questão do planeta e tudo mais, mas, gente, banho pra mim é uma coisa sagrada. E na França eles têm muito problema com isso. Muitas pessoas lá enxergam que se você toma um banho de mais de 5 minutos, claro que na visão dela ela está querendo economizar, né? Ela não está querendo gastar gás. Ela está querendo uma pessoa que vá para lá e que não gaste, porque quem aluga quarto geralmente quer isso, quer alguém que more, ou melhor, quer alguém que vá lá só para dormir e ganhar o dinheiro da pessoa. Não quer que você use nada da casa, não quer que você more, não quer nada, só quer o seu dinheiro. A realidade é essa em qualquer parte do mundo. E também teve um outro lugar que eu quase caí um golpe. Tome muito cuidado. Se você está indo para a Europa, tome muito cuidado com golpes em anúncios. A gente acha que porque é Europa a gente pode confiar. Nananina não. Principalmente Europa
não tem essa questão tanto de te assaltar na rua, mas em relação a golpe, tem muito golpe. Eu acho que tem mais golpes do que aqui no Brasil em relação a isso de alugar quarto. Eu lembro que teve um caso em que eu estava procurando e aí apareceu uma, entre aspas, né, imobiliária que me mandou um vídeo e tal e me apresentou o lugar e eu queria tentar alugar para já chegar lá e ter um lugar para morar. E aí não dava para visitar pessoalmente. Eles falaram assim também que não tinha como visitar pessoalmente e porque eu fiquei com o pé atrás, né, me mandaram um vídeo do lugar, o lugar parecia ser muito bacana, estava com preço muito bom. Eu vi num anúncio desses grupos do Facebook e simplesmente tava lá assim, me mandaram um vídeo e eu percebi que a parte externa não lembrava tanto Paris. Era no exterior, mas eu achei meio estranho. E eu já tinha visitado Paris antes, então eu já conhecia assim mais ou menos. E eu achei muito esquisito a visão do lado de fora, olhando no vídeo que ela me mandou, pela janela. Então eu fiquei meio desconfiado. E também a porta, era uma porta que não eram umas portas que são iguais às portas geralmente que tem em Paris. Então eu desconfiei, e eles queriam que eu pagasse antes e fosse lá pegar as chaves. E aí gente, eu tava tão desesperado, porque assim, eu tava perto de ir, não tinha lugar pra ficar, tava muito assim desesperado. Então no desespero, eu quase paguei esse lugar, achando que realmente essa imobiliária tinha até um site lá com tudo certinho, fotos de alguns lugares, e eu achei muito estranho, só que eles pediam para você pagar adiantado e você ia lá pessoalmente só para pegar a chave do lugar. Então eu achei tudo assim muito absurdo, eles falavam que era um sistema novo, online, porque foi depois do... Então eu não desconfiei tanto, mas eu achei muito estranho porque eles diziam que tinha que pagar e tudo mais. Então eu quase caí no golpe, aí depois eu peguei e me atentei que realmente era um golpe, e era um golpe muito bem feito, que eles tinham até site, foto, tudo eles tinham, só que pediam dinheiro adiantado e assim, não pague nada adiantado. Pode ser para um brasileiro que você está querendo alugar o quarto, pode ser um francês, pode ser um português, não pague adiantado, porque infelizmente existem pessoas nesses grupos que estão lá só para aplicar golpe. Eu vi muitos golpes, golpe de anúncio assim com valor que depois que você está lá e vê os valores, você passa a entender. Você vê umas fotos que depois que você está lá, você entende que a estrutura das casas tem um estilo muito parecido, as portas têm um estilo muito parecido, a rua, as construções. Então se você vê uma foto, um vídeo que não parece com o local, você já pode desconfiar. E gente que pede dinheiro adiantado nesses grupos, tome muito cuidado. Então a moradia foi uma das coisas que me deixou mais assim com receio em relação à Europa, a ir morar na Europa e ter morado lá. Foi uma das coisas também que me desanima muito, porque eu pensei em tentar tirar um outro visto para voltar para a França, só que me desanima muito essa questão da moradia, porque igual eu falei, tem essa questão de um dossiê que eles pedem, e se não tem algum documento, vamos supor, se você ainda não está trabalhando, mas tem um dinheiro para bancar, sei lá, 3 meses de aluguel, eles não querem nem saber, eles não vão nem te responder. Não é igual você estar no seu país, que você consegue ir até o local, conversar, explicar. Eles são muito assim, burocráticos. Ou é isso ou não é, muito metódicos. E lá isso é muito forte, então eu senti que era uma dificuldade muito grande para arrumar um lugar para morar na França. Sei que a Irlanda também tem essa realidade, a Alemanha, Portugal, principalmente nas capitais ou em cidades grandes, que é muito difícil de arrumar um lugar para morar. E geralmente são nesses lugares que tem mais demanda de emprego. Então acaba que as pessoas vão trabalhar mais nessas capitais, só que são os lugares mais difíceis de arrumar um lugar para morar. Então deixa aqui nos comentários se vocês têm alguma dúvida, o que vocês acharam desse vídeo. Deixa o like aqui no meu vídeo, se inscreva aqui no meu canal e ativa o sininho para você receber a notificação sempre que tiver um vídeo novo, beleza? Então é isso aí, fui, valeu!